Oi, 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 eu sou Rodrigo de Aquino, comunicólogo, especialista em felicidade e bem-estar. Esse é o podcast, ou vodcast, como você queira chamar, que fala sempre sobre nós. Hoje eu continuo aqui com o meu topetinho grisalho levantado, com um moletom cinza com escrito em branco, pronto para apresentar para vocês mais um episódio do nosso podcast. É sobre nós, seres humanos diversos e complexos. É sobre nós, que vivemos numa sociedade de inseguranças, temores e excessos. É sobre nós, mulheres e homens, negros, amarelos, vermelhos e brancos, pardos, caboclos, mamelucos ou cafusos. É sobre nós, PCDs, pessoas trans, héteros, crianças, jovens, adultos e idosos, e toda a diversidade que compõe a humanidade. É sobre os nós que emaranham as relações, decisões, a vida pessoal e profissional. É sobre nós, consumidores, fornecedores, empreendedores, empregados e desempregados. É sobre nós, nordestinos, sudestinos, nortistas, sulistas e centro-oestinos. É sobre os nós que tumultuam as relações entre espiritualidade, fé e ceticismo, religiões e o Estado laico. É sobre nós, migrantes, imigrantes e refugiados. É sobre os nós que surgem entre expectativa e realidade. É sobre os nós que abraçam as dores e as delícias da vida. É sobre encontrar alternativas, caminhos ou inspirações diante o caos que teima viver entre nós. É sobre os nós que existem entre qualidades, privilégios, vulnerabilidades e emoções que compõem a experiência humana. É disso que vamos falar. Sobre nós. O episódio de hoje é sobre nós, humanos, seres vulneráveis, frágeis e mesmo assim cheios de potência, forças e virtudes. É sobre nós, pessoas sãs ou loucas, funcionais ou disfuncionais, em busca de uma vida mais significativa e com propósito. O episódio de hoje é sobre nós, que até podemos estar em estado de murchamento, mas que podemos virar o jogo e florescer. É sobre nós que estamos aprendendo a viver. É sobre tudo isso e muito mais que eu falo com a minha queridíssima convidada de hoje, Sabrina Miller. Oi, Rô, querido. Que alegria estar aqui com você. Eu também estou muito feliz, depois de 2 anos a gente se falando sempre pela internet, por telefone, a gente se encontra hoje pessoalmente para falar sobre nós. Sim, que alegria. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Quero que a gente comece, então, essa conversa com você se apresentando, né? Se apresente e se descreva para quem tem, de repente, baixa visão, Sim, claro. ou tiver algum tipo de deficiência, para entender quem é você e como está você. Sim, bom, estou aqui com meu cabelo um pouco curto, na altura dos ombros, castanho escuro. Tenho os olhos bem escuros também, castanho escuro. Estou vestindo uma blusa bem cheguei, de uma cor amarela, um tricô, com um lenço roxo por cima. Falando assim, pode parecer que não combina, mas ficou legal. Que bom. São as cores do programa, inclusive. Tá Sim, perfeita. sim, dentro da paleta. E, nossa, quem sou eu, né? Nós somos tantas coisas, né, Rô? Sou a mãe do Henrico, de 9 anos, casada com o Maurício há 16 anos, filha do seu Zé Mário, da dona Arlete. Sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por viagens e tenho amor e aprendizado como segunda força. Então, apaixonada também por aprender, por estudar, né? Sou psicóloga, tenho especialização lato sensu em psicologia positiva, em neurociência e comportamento e também em yoga. E sou também instrutora de yoga, meditação e mindfulness, além de Ho'oponopono practitioner. E estou mestranda pela Faculdade de Medicina da USP. Tudo isso fala muito quem eu sou, que eu acredito, Rô. Essa linha do meio, que me permite transitar entre a academia, entre a ciência, mas também entre as práticas zen, os conhecimentos ancestrais, mas também o que tem de novo nas pesquisas. Eu gosto e acredito muito dessa linha do meio, que te permite transitar entre todos esses mundos, e essa sou eu, que ama viajar, desbravar, mas que também ama estar aqui no momento presente, nas minhas raízes. Então, acho que é isso.
Eu acho que essa apresentação que você fez, ela é muito pertinente para o caminho que a gente pretende trilhar no nosso papo, né? Que a gente falar do conhecimento científico, mas também de ciências ancestrais, de conhecimentos ancestrais, que eles não são menos valiosos, né? Eles têm um outro tipo de olhar, um outro tipo de verificação, né? Nem sempre o que a ciência da academia diz, ela tem sempre sua relevância, sim, mas não significa que ela é mais importante do que os outros conhecimentos, né? Eu acho que é importante unir tudo que temos de sabedoria, de conhecimento. Assistir seu episódio com o Biraci, quanta sabedoria traz o Biraci, essa sabedoria do povo que é da terra, né? Quanta sabedoria tem nesses conhecimentos ancestrais que ainda são atuais, como o mindfulness que vem do budismo, né? Como o Ho'oponopono que vem dos kahunas. E o quanto isso conversa, na verdade, com o que traz a ciência, né? Então, eu acho que é muito rico colher conhecimento em todas as partes, colher sabedoria em todo lugar. E acredito muito numa ciência que seja feita. Pode soar estranho, mas uma ciência que seja feita muito mais com o coração do que com o ego. Uma ciência que seja feita para fazer a diferença, não para fazer nomes. E quero também convidar todos, todas e todes e todo mundo, para assistir também um episódio com a Yalorixá Omilade, que a gente também fala do conhecimento ancestral africano, né? De quanta filosofia a filosofia africana tem de conhecimento, e que quando a gente vai olhar também para os conhecimentos da ciência atual, como eles convergem, né? Então eu acho que a ciência, quando ela amplia a consciência, né? Ela não te cria mais restrições, mais preconceitos, ela te ajuda a andar para frente, né? Ela te ajuda a se desenvolver, e é muito disso que a gente quer falar aqui com vocês. Sá, aproveitando a dicotomia, né? Eu gostei disso, do mindfulness, da atenção plena com gostar de viajar. Você foi uma workaholic, né? Sim, assumida. Uma pessoa que já teve uma vida hardcore plus advanced, né? E hoje, e hoje você tem essa fala doce, essa fala serena, né? Que as pessoas adoram fazer meditação com você, seguir o seu mindfulness, etc, etc. Como que foi essa transição? E eu acho importante a gente falar sobre a sua transição para a gente colocar a bola em campo, né? Para a gente começar a falar que tudo isso que a gente, todos os temas os quais a gente vai abordar aqui, eles não fazem parte de um mundo de passes de mágica, Não. né? E que demanda trabalho, empenho e esforço, né? Conta pra gente. Então, quando você pergunta como foi a transição foi a partir da dor. Foi dolorida, né? Eu não nego, sempre conto que eu fui workaholic, que eu já fui aquela pessoa que falava meditação não é para mim, que eu fui muito reativa, porque eu acho importante eu falar sobre isso. Isso me conecta também com as pessoas que estão agora tentando sair desse ciclo, né? Então, a minha transição veio porque eu adoeci, né? Eu entrei naquele turbilhão que muitas pessoas se encontram hoje, formado pelos nossos próprios excessos. Excesso de correria, excesso de responsabilidade, excesso de demanda, excesso de tudo, fazendo tudo demais. E você não sai mais desse turbilhão, você não sai desse ciclo repetitivo de correr que nem uma doida. Então, eu não estava atenta o suficiente para perceber que eu tive pequenos sinais de que eu estava exagerando, porque eu trabalhava o tempo todo, eu corria o tempo todo. Eu fazia tudo demais, menos olhar para mim. Então, eu tomei um baita de um susto com a minha saúde. E, felizmente, tive a consciência de parar para pensar por que isso está acontecendo. Uhum. O que isso está me ensinando. E foi o caminho de volta. Você já era psicóloga nessa época? Sim, Tá sim. bom. Já era psicóloga. Não atuava, eu tinha uma empresa, né, de idiomas. Mas já era psicóloga. Então, eu fui entender, falei, peraí, isso aqui tá me mostrando alguma coisa. E, sem hipocrisia, dizer que foi o meu caminho de volta, foi eu ter adoecido. Porque eu falei, tá, acho que tá fazendo eu olhar para mim de novo. E realmente fez, né? E fez eu entender que todos os excessos que eu estava cometendo.
E aí, claro, né? Quando a gente toma um susto, eu já tinha uma amiga que falava pra mim, Sá, você precisa meditar. Eu falava, não é pra mim. Me dava até coceira, Rodrigo. Me dava coceira. Quando eu Ah, precisava sentar e ficar quieta, eu começava a coçar. De uhum. tanto que eu tava pra fora. Mas, quando a gente toma um susto, eu falo, não, deixa eu tentar. Deixa eu tentar de verdade. E foi surpreendente pra mim o quanto aquilo me transformou. Aí eu achei a técnica com a qual eu consegui começar, né? Existem Uhum. diversas técnicas de meditação. Eu encontrei a técnica com a qual eu me identifiquei, comecei, fui me adaptando, depois eu comecei a gostar, depois eu comecei a perceber o quanto aquilo tinha de benefícios no meu dia a dia, na minha reatividade, no meu funcionamento mental. E no fim eu fiquei tão intrigada com aquilo que eu comecei a estudar a meditação e nunca mais Deixa, parei, deixa eu né? levantar 2 pontos aqui que são importantes da gente falar. Você falou sobre, primeiro, que foi uma habilidade que você desenvolveu. Uhum, Então, uhum. mais uma vez, todo mundo pode desenvolver essa habilidade. Nossa, se eu conseguir, E todo dois, mundo e consegue. dois, é que você tem que ter a intenção de, né? Se você não tem intenção, você não vai conseguir. Ah, e dois, que assim, primeira coisa que você procurou fazer foi uma prática mais adequada ao seu perfil, Sim, né? Então, é muito importante a gente pensar que quando a gente quer promover essas mudanças na nossa vida, é melhor você fazer mudanças pequenas e sustentáveis do que você propor uma grande epopeia na sua vida que não vai ter perenidade, né? exatamente. Se você falar para mim assim, Sá, o que você acha melhor? Vou passar uma semana no retiro meditando o dia inteiro? Ou vou passar a meditar 3 minutos por dia o resto do ano? Eu vou falar 3 minutos por dia o resto do ano. Porque você ir uma semana e ficar imerso, meditar o dia inteiro, mas depois não continuar, não vai te trazer tantos benefícios quanto a prática contínua, mesmo que um pouquinho de tempo por dia, doses homeopáticas, vai te trazer muito mais resultado. É o mesmo racional. Eu vou ficar uma semana sem comer. Se você vai fazer uma dieta, ficar uma semana sem comer, você não vai emagrecer, Não, quem nunca tentou, né? né? Vou correr 8 horas por dia, né? A meditação é essa ginástica do cérebro, da mente e das emoções. É É isso? um novo hábito. Né? Para criar Sim. um novo hábito, sempre há um esforço inicial. Primeiro, eu tenho que realmente querer aquilo, tem que haver intenção. E depois há um esforço para criar um novo hábito, seja uma atividade física, uma reeducação alimentar ou a meditação. Vamos quebrar um paradigma aqui? A história dos 21 dias. Isso aí a gente já sabe que não Exato, existe, mas é né? importante quebrar esse paradigma, né? Fale, Uhum. por favor. A neurociência já comprovou que não se desenvolve um novo hábito em 21 dias. São 200 e poucos dias, se não me engano. Eu acho ainda válido. Vai fazer 21 dias? Faça. Pelo menos você experimenta 21 dias daquela atividade, mas já é comprovado que você não desenvolve um novo hábito em 21 E entender dias. que cada pessoa é uma pessoa, né? E cada um tem o seu Exatamente. formato, cada um tem o seu modelo. Pode ser em 21, pode ser em 45, pode ser em 7, pode ser em 300. O meu mestre do yoga fala 120 dias. Então, assim, linhas diferentes trazem diferentes informações, mas eu acho que cada pessoa é única, né? Mas ainda assim, é válido. Vou experimentar por 21 dias? Experimenta, né? Bom, isto posto, eu queria fazer essa introdução, né? E é importante todo mundo entender para onde é que a gente vai agora. Porque a gente falou de mestre de yoga, a gente falou de neurociência, a gente falou sobre tudo isso, e você ainda falou, eu já fui igual às pessoas que estão hoje em dia ainda no mundo do excesso, né? A gente vive numa sociedade hoje de excesso, uma sociedade ansiosa, uma sociedade complexa, que a gente, pensando no macro, né, a gente ainda tem uma pandemia rolando. Uhum. A pandemia não acabou, pessoal. A gente está em junho, 20 e poucos de junho de 2022, a pandemia ainda não acabou. Não. A gente tem uma guerra acontecendo na Europa, a gente tem instabilidade socioeconômica no nosso país, não é no país vizinho, no nosso país. Isso tudo afeta todos nós, Claro. né? Como que pensando no macro, para depois a gente ir para o micro,
como que a gente consegue se blindar? Não sei, a palavra eu não acredito que seja essa, porque a gente não pode fazer de conta que não está acontecendo. Como lidar com tudo isso? Eu não acredito em ser indiferente, né? Não adianta fingir que tá tudo bem, né? Então, O jogo quando da a gente, Poliana, né? quando a gente fala manter o foco no positivo, não quer dizer ignorar o que acontece de negativo ou Uhum. desafiador, né? Então, eu acho importante estar consciente do mundo em que você vive nesse momento. Eu acredito no otimismo, mas eu acredito no otimismo realista. E depois pensar como eu lido com isso. Que ferramentas eu tenho para sobreviver nesse mundo que, neste momento, apresenta tantas adversidades. Aí sim que é a hora de aplicarmos tudo aquilo que a gente conhece. E você sabe que estuda felicidade, psicologia positiva? A gente escuta muito. E é hora de falar de felicidade? E eu sempre pergunto, se não agora, quando, né? Não, é importante a gente pensar o seguinte: quando é que a gente fala de nutrição? Da importância da nutrição, quando as pessoas estão subnutridas. Quando a gente fala da qualidade da agricultura, quando a agricultura está tomada de agrotóxico. Quando é que a gente fala de paz? Quando está acontecendo uma guerra. Quando é que a gente vai falar de felicidade? Quando a população está em murchamento, Sim, né? sim. Então, agora é a hora da gente entender que felicidade não é você estar em euforia. Felicidade não é você Há uma estar... grande confusão, né? Existe a alegria, né? Que é uma emoção, estou alegre, estou eufórico. E existe a felicidade, que é um estado. Eu posso ser feliz e ter um dia triste. Eu posso ser feliz e estar com raiva neste momento, né? Então, não é uma coisa que é utópica, que eu vou viver num mundo de bolinha de sabão e glitter. Não é, né? Somando ao mundo dos ursinhos carinhosos, um mundo de bolinhas de sabão e glitter. Então, adversidades vão acontecer. Justamente aí que entra esse estudo da felicidade. Como eu posso ter resiliência para passar pelas adversidades com saúde, com equilíbrio? Antes da gente chegar lá na resiliência, que é um assunto muito importante que eu quero tratar com você, eu quero falar sobre exatamente os estudos de estresse pós-traumático. Isso tem feitos a partir das guerras que já tiveram, das pandemias que aconteceram também no Oriente, lá na China, que teve a história da gripe aviária, né, etc, etc, que tiveram algumas devastações, né, alguns impactos sociais. Só que dessa vez a gente foi global. Global. Né? Então tá todo mundo, tem as pessoas que passaram pela peneira, e aí tiveram todos os sintomas de ansiedade, depressão, os níveis todos de adoecimento mental que a gente teve, né? Tem muitas pessoas nesse exato momento ainda com o freio de mão puxado, né? Vivendo toda uma ebulição emocional, mental. E a gente sabe que quando tudo isso acabar, a tendência é o pessoal soltar o freio de mão, né? E a gente não sabe ainda onde que isso vai dar. Queria que você falasse um pouco exatamente sobre esse processo, né? Ainda no olhar da profissional da saúde, da psicologia, da neurociências, como que isso se processa nesse momento atual que a gente está sob essa pressão, né? E como que a gente tem que se preparar para o pós-traumático? Porque a gente ainda está vivendo o trauma, né? E é complicado porque é uma pandemia que se estende, é uma situação que é estendida, né? Então, normalmente, quando eu falo de um estresse pós-traumático, por exemplo, quando aconteceu as chuvas em Petrópolis, todas aquelas mortes, aquele desastre todo em Petrópolis, aconteceu em alguns dias, a chuva parou, mas ali, logo depois daqueles 4, 5 dias, você já está no estresse pós-traumático, né? E referente àquele episódio. E quando isso se estende por 2 anos e a gente ainda não vê a luz no fim do túnel, tudo melhor, tudo controlado, as pessoas vacinadas, ok, mas ainda está aí. Uma pergunta, eu posso usar essa expressão de que a gente está vivendo
o trauma do estresse, o estresse do trauma? A gente pode dizer isso? Surgem novos termos agora na psicologia, né? A gente tem a síndrome pós-Covid, Tá. o estresse pós-pandêmico, e Tá. agora já se espera que vá acontecer algo que a psicologia, a APA, né, Associação Americana de Psicologia, denominou de Adjustment Disorder. É uma desordem de ajustamento. Como eu me ajusto a esse mundo? Tá. Porque aí tem o seguinte, esse mundo, após esses 2 anos, né, no mínimo aí 2 anos, de pandemia, como você falou, guerra, crise econômica, tudo isso que envolveu essa crise, vamos dizer, do Covid, né, o mundo não vai mais voltar ao normal, O novo, vou pôr entre o aspas. novo normal não existe. Existe uma nova realidade, Não vai voltar né? ao normal de 2019. Uhum. O mundo não vai voltar a ser o que era, mas nós também não voltaremos a ser quem nós éramos após tudo isso. E agora? Quem sou eu? Que mundo é esse? Como eu me ajusto? Então, a gente espera aí agora essa síndrome de ajustamento para muitas pessoas entenderem como é que se recoloca nesse mundo e como é que eu interpreto esse mundo agora. Muitos outros termos surgiram também na psicologia, Rodrigo, coronafobia, a síndrome da caverna, aquelas pessoas que ainda não estão conseguindo sair de casa, o estresse pós-Covid, síndrome pós-Covid, vários termos novos surgindo, porque é uma situação que não vivemos antes. Uhum. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu quero só resgatar na sua cabeça que está nos assistindo ou nos ouvindo e com você, que eu entendi que são coisas diferentes, né? Esse estresse pós-traumático, ele tá muito mais ligado a um fato cravado, vamos dizer assim, né? Como aconteceu em todas essas tragédias que aconteceram no Brasil inteiro, Minas, São Paulo, Petrópolis, Recife, assim por diante. Não só essas tragédias, por exemplo, com as chuvas, há uma pessoa que presencia um tiroteio, ou né, uma pessoa que passa pela guerra, como está acontecendo na Europa. Que também é uma coisa estendida. Mas, enfim, eu acho que tem esse movimento, né? E tem todas essas síndromes que também estão sendo estudadas de ajustamento pós-pandemia. Mas eu quero pensar, talvez para gerar alguns insights nas pessoas que estão nos acompanhando, que é o seguinte, a lógica das nossas emoções, do nosso cérebro e do nosso corpo, que é tudo junto, né? Não dá pra gente querer separar. Que assim, eu aguento todo o processo de criação do meu TCC. Entrego o meu TCC, dia seguinte, gripe. Estouro um herpes. Eu vou lá, fico 4, 5 anos trabalhando alucinadamente. A pessoa sai de férias, tem um infarto. Ou quebra uma perna, né? Sim, a hora que relaxa. A hora que relaxa. Então, o que eu quero trazer como pensamento pra gente é assim, o cuidado, o processo de autocuidado e de cuidado que a gente tem que ter com a gente neste processo. Porque a gente ainda está sob pressão. E daqui a pouco a gente vai relaxar. Né? E como que a gente pode fazer esse processo ser mais fluido, sabe? Para que não tenha, como eu falei do freio de mão, na hora de soltar o freio de mão, se eu tô com o acelerador a todo e solto o freio de mão, eu vou para um lugar que eu não sei onde que é. É melhor eu ir numa velocidade mais amena. Sim. Como que eu faço esse movimento? E o duro é que isso é tão subjetivo, né? É tão individual. Cada um tem a sua história. Porque você escuta pessoas dizerem que floresceram ao longo da pandemia. Que aproveitaram esse tempo e se conheceram como nunca. Iniciaram novas práticas de bem-estar, conheceram meditação, começaram a se cuidar, nunca tinham se cuidado. Existem essas pessoas, já outras que sofreram tanto e que desenvolveram uma série de medos, de fobias. Umas que tiveram muita resiliência e lidaram muito bem com tudo isso, outras que não. Então, é muito subjetivo. Então, o caminho é se conhecer. O que funciona para mim. Perfeito, adoro isso. O que funciona para mim, né? Você olhar para dentro um pouco e construir a sua caixinha de primeiros socorros, né? Que ferramentas eu tenho? O que me ajusta? Qual o meu ritmo agora para voltar a estar no mundo de uma forma diferente, né? Não vamos dizer ao normal que a gente acabou de falar que não tem isso, né?
Então, em que ritmo eu solto esse freio de mão? Tô no morro, tô numa descida, né? E para entender o que funciona para cada um, porque eu acho que nesse tipo de situação é muito difícil ter uma regra para todos. Não tem, né? E é até perigoso uma pessoa querer se ajustar na regra que funciona para o outro. Não quer dizer que vai funcionar para ela, né? E mais uma vez, aqui num bate-papo sobre nós, chegamos nos nós internos, que é o processo de autoconhecimento, né? Que eu gosto sempre de lembrar, quando se fala autoconhecimento, invariavelmente a cabeça das pessoas vão para um lugar de transcendência, de luzes cósmicas, né? De bolinhas de sabão e ursinhos carinhosos. E esse processo não necessariamente é um processo fácil, né? Você tem que ter amorosidade para colher todas as coisas, mas nem sempre esse processo ele é simples. Eu acho que até por isso muitas pessoas evitam, né, o olhar para dentro, porque pode ser desconfortável. Eu não sei o que eu vou encontrar ali, né? Eu acho que não tem nada de místico, de transcendente. É você realmente saber quem você é, conhecer o que te faz bem e o que te faz mal, o que você gosta, o que você desgosta, saber onde você quer chegar, né? Não tem aquela máxima, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, tudo isso faz parte do autoconhecimento. Não é nada assim. Sá, vamos tentar ir para um lugar um pouco mais tangível da nossa conversa. Porque a gente é capaz de fazer isso. Vamos lá. Quando eu pergunto como é esse processo que a gente pode fazer, e eu concordo 100% com você que é um processo de autoconhecimento e que não dá pra gente criar fórmulas, que é um conceito subjetivo, ponto. Mas dentro dessa subjetividade, eu fico pensando nessas pessoas que, por exemplo, nesse momento de depressão, de síndrome da caverna, ou nesse processo de ajustamento, se vê sem perspectiva. O otimismo se esvai. Todo o senso de propósito e significado que elas tinham na vida escorreu pelo ralo, né? E aí, então eu tô dando nome de algumas coisas que podem acontecer e que elas são fundamentais para a gente voltar, né, a ter coragem para sair de dentro da caverna, para a gente começar a olhar o mundo de fora. Eu queria transitar por esses espaços com você para a gente poder deixar um pouco mais tangível a nossa conversa e gerando insights, mesmo que a gente não dê receitas, mas são algumas luzes, alguns caminhos para o pessoal conseguir desatar esses nós. Só para a gente se localizar, vamos imaginar um contínuo. Tá bom. Então, se você pegar aqui num extremo, o adoecimento psicológico. Logo após o adoecimento psicológico, a gente coloca a depressão e ansiedade. Depois, mais perto do centro, languishing. Languishing não é considerado um adoecimento psicológico, mas vamos dizer que o PERMA está baixo. A sensação de bem-estar não está ali e há aquela sensação de vazio, de que algo falta. E os itens do PERMA, né? Não há sentido, significado. Realização, relacionamento. Isso. Mas é importante porque nem todo mundo sabe o que é o PERMA. Emoções positivas. Isso. Os relacionamentos positivos, engajamento, autorrealização e sentido. Isso. Então, todos esses itens estão em baixa, vamos dizer, quando você está no estado de languishing, ou como você diz, murchamento. Depois eu passo para o outro lado do contínuo, onde há bem-estar, e depois no outro extremo, florescimento, onde todos esses itens do PERMA estão em alta. Há sentido na vida, os relacionamentos são positivos, estou engajado naquilo que eu faço, tenho uma percepção de autorrealização. Então, vamos imaginar esse contínuo. E saíram algumas pesquisas do Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, de que muitas pessoas que estavam em florescimento durante a pandemia vieram parar aqui no languishing. Então, isso que você falou, escorregou o sentido, o propósito, né? Então, entendendo esse contínuo, como é que eu transito aqui? Se o próximo passo é bem-estar, o que eleva meus níveis de bem-estar? Atividade física.
É batido falar disso, mas é importante. Porque não faz bem só para a saúde física. A atividade física libera neurotransmissores que são importantes para a sensação de bem-estar e também para o processamento mental e psicológico. Pausar a barulheira. Como que eu faço autoconhecimento? Autoconhecimento eu tenho que olhar para mim? Uhum. Então, alguma prática que funcione para você, para silenciar toda aquela barulheira externa e mesmo a barulheira mental, né? Todo o ruído, e eu consiga me conectar com o que está dentro. Pode ser a meditação, para muitos funciona, para mim funciona, mas pode ser durante a sua caminhada, pode ser que você encontre um ritual no banho, pode ser que seja fazendo o seu hobby, como diz a minha mãe, que ela entra em flow fazendo artesanato. Adoro. E às vezes mandando mensagem, mãe, você sumiu, estava em flow. Eu já sei que ela estava fazendo artesanato. Então, encontrar o que te possibilita, o que traz para você esse momento de conexão. Quero fazer mais um parênteses. Porque a gente fica aqui no papo de fifi e nem todo mundo entende do que a gente tá falando. O Felipe, num episódio, ele fala, ele detalha mais esse processo do flow, como ele acontece, que eu acho legal de vocês assistirem. Mas, basicamente, o flow, ele é um estado que a gente perde a noção do tempo. Né, o jeito mais... Quando você tem uma prática prazerosa que você perde a noção do tempo. É, você tá tão envolvido que não vê o tempo passar. Exato. Então... Que é associado ao bem-estar. Perfeito. Então, quando a mãe da Saki, que chama mesmo... Arlete, que faz aniversário dia 25 de fevereiro, o dia mais lindo do ano, não é mesmo? É, sim. E ela entra em flow. Esse é um processo... Não, porque eu quis fazer esse parênteses para a gente poder falar sobre o que é meditação. O que é meditação? Né? Porque é esse momento onde você traz um descanso para a mente, um descanso interno. Então, o flow não é, talvez, uma prática meditativa, mas talvez ela gere os mesmos benefícios. Eu posso dizer isso? Os mesmos não são, tá bom, né? Perfeito. São práticas diferentes. E a meditação, hoje, principalmente o mindfulness, tem um embasamento científico muito grande, então a gente já sabe uma lista muito extensa de benefícios, né? Inclusive para a saúde física, para a saúde mental, emocional, psicológica. Então, não vou te falar que é a mesma lista. Tá. Mas muitos benefícios similares e alguns... É uma porta de entrada. Com certeza. Então é o seguinte, você pintar, fazer artesanato... Eu, por exemplo, quando eu vou mexer com as minhas plantas, a jardinagem, para mim funciona tanto quanto o momento que eu medito. Eu saio dali mais leve, mais feliz. É algo que me faz bem, mas faz bem para mim. Aí cabe parar e pensar, e para mim? O que eu gosto? O que te traz sensação de bem-estar? O que é aquilo que você gosta de fazer? E tem tempo para isso na sua agenda? E daí as pessoas me falam, mas Sabrina, você não sabe quanta coisa que eu já faço, estou sem tempo para nada. Mas uns minutinhos ali que você inclua na sua rotina essa atividade que te faz bem, vai te dar mais vitalidade, vai te dar mais clareza mental, mais produtividade para cumprir o restante da agenda. Então, na verdade, você não perde tempo. Você ganha vida, né? Então, você vai conseguir cumprir sua agenda. E isso cai no autocuidado, né, Rô? Perfeito. Porque autocuidado não é passar um dia no spa. Autocuidado é qualquer atividade que você faça em prol da sua saúde física, mental ou emocional. Como que você pode se hidratar de emoções saudáveis, como você pode se nutrir de pensamentos mais benéficos, né? E isso demanda consciência e atenção plena, ó. Com certeza. Então, muitas vezes a gente acha que a meditação só serve para aquele momento, né? Mas ela traz benefícios ao longo do dia, né? Pra gente ser menos reativo. Nossa, clareza mental. Isso. A meditação trabalha direto com o seu sistema nervoso, né? Principalmente com o sistema nervoso autônomo. Então, te tira dessa reatividade. Você ganha um tempinho ali entre estímulo e resposta, né? Que te permite escolher como responder e se responder. Diminui a agitação mental. Diminui sintomas de ansiedade, insônia, estresse, depressão. Já existem muitas pesquisas
associadas a problemas cardíacos, que pode prevenir problemas cardíacos. Tratamento para dores, claro, tratamento coadjuvante ou adjuvante. Não é que você vai substituir qualquer tratamento pela meditação, né? Mas aumento da criatividade, aumento da clareza mental, diminuição da ansiedade social, que é outro tipo de ansiedade. Que traz apoio para a síndrome da caverna, por exemplo? Sim, né? sim. E aí, existem melhoras nos relacionamentos, mas por quê, né? Eu tô mais consciente, né? Minha escuta talvez esteja mais atenta, mais empática. E claro que isso impacta os relacionamentos, né? Então, são muitos ganhos da meditação. Eu tô lendo um livro chamado Crianças Dinamarquesas. E ele é um livro que fala... Eu até agora procurei naquele livro, porque eles falam que a Dinamarca foi eleita há 40 anos o país mais feliz do mundo. E eu não consegui entender. E fala que é um relatório da OCDE. Já tentei achar esse relatório, não achei. Se alguém achar, me manda, por gentileza. E eles explicam por quê. E aí a história do livro é falar por que as crianças dinamarquesas elas são mais felizes. Porque tem toda a cultura da Dinamarca ali. Né? E aí, gente, eu não lembro porque foi que eu entrei nesse lugar, a gente estava falando, a pessoa completamente se perdeu. Eu estava falando dos benefícios da meditação. Dos benefícios da meditação. E falei das relações, foi a última coisa. Não, tô chegando lá, peraí, dos benefícios das crianças, das pessoas. Gente, eu me perdi completamente. Eu vou lembrar do que se tratava essa história. Nossa, sumiu completamente. Tinha a ver... Ai, fiquei tão curiosa. Do benefício das pessoas... lembrei! Lembrei. O que acontece? E chega um momento da conversa que eles falam sobre o locus de controle interno e externo, né? O quanto que... E é uma pergunta mesmo, a gente elaborando sobre isso, porque eles falam como a educação daquelas crianças, ela tá muito voltada pro locus interno. Então, o que vai gerando mais autoconfiança, vai gerando mais segurança, vai gerando... a pessoa, ela tem mais propriedade de si, né? Sim. E não fica colocando a culpa no mundo, né? O outro que fez, o outro que fez. E eu acho muito, muito legal isso, né? E eu acho que a meditação, ele traz pra gente essa percepção de que... Tudo isso por conta da segurança social. Foi. Da história de segurança social. O quanto que quando eu me aposso de mim, né? Quando eu tenho consciência de quem eu sou, da onde eu estou, eu consigo me responsabilizar melhor para as coisas. Sim. E eu consigo entender que o outro também tem o seu locus interno de controle, A gente né? traduz mindfulness como atenção plena, né? Na falta de uma tradução literal, mas eu acho que tem muito a ver com consciência, né? Porque o mindfulness é um estado. Existe como praticar o mindfulness, os exercícios de mindfulness, mas mindfulness é um estado de estar consciente de si mesmo, dos seus processos mentais e emocionais a cada momento, e também estar consciente do seu entorno e das outras pessoas, né? Então, fácil, não. E um elemento a mais, numa postura de aceitação e sem julgamento. A gente não consegue ficar 24 horas por dia em mindfulness. Acho que não, porque a nossa mente oscila entre passado e futuro, né? Mas nos momentos em que a gente consegue, a mente com certeza agradece. Né? Então, se você pensar que é você estar consciente de si, do seu entorno e dos outros, claro que isso te fortalece, né? E te traz mais clareza para lidar com tudo. Então, na verdade, não é uma fuga da realidade. Te traz em contato com essa realidade. Às vezes, até por isso, traz um pouco de incômodo. Porque eu posso sair de um estado em que eu estou amortecido aqui, distraído de tudo, para um estado em que eu estou consciente. Isso pode ser um pouco desconfortável também. Mas eu acho que isso afeta totalmente o que você trouxe, do locus interno e externo, né? Se eu estou fortalecida em quem eu sou, tenho esse nível de consciência, e não é ser indiferente das adversidades que acontecem, mas eu tenho mais saúde mental para lidar com as adversidades. Não, e acho que
muito longe da gente negar o que acontece ao redor, é a gente assumir a responsabilidade das coisas que a gente acaba despertando também ao redor, né? A gente deixa de ser joguete do destino, achando que as coisas, que o universo conspira contra, né? E a gente protagonista, e a gente né? é ser protagonista da nossa vida. Claro, porque é muito fácil terceirizar, né? Sim. Eu tô péssimo por causa do trânsito. Ou tive uma semana horrível porque segunda-feira o Rodrigo me falou tal coisa. Quer dizer, eu tô terceirizando a responsabilidade do meu bem-estar para os fatos ou para as outras pessoas. Então, eu saí desse lugar passivo, né, para um lugar de protagonismo, também pode ser desconfortável, mas, por outro lado, é libertador. Exato. Agora depende só de mim. Eu acho que você chegou num lugar que é muito importante. O quão desconfortável é, muitas vezes, eu ter que assumir esse protagonismo. Claro. Né? Mas ele também, mais uma vez, é a Sabrina que gosta da atenção plena, mas que gosta de viajar. Sim. Eu que também tenho que assumir a força do meu protagonismo e também as dores e as delícias do protagonismo, né? Sim. Sá, pensando nisso... E porque a gente já tá quase no final da nossa conversa. Meu Deus, como passa rápido. Então, Rô, só vou complementar também quanto às dicas que você pediu do autocuidado, né? Sim. E para passar por esse momento agora de ajustamento com mais saúde, buscar, então, práticas de autocuidado, né? Aquilo que te traga a sensação de bem-estar. Pensar muito seriamente sobre uma atividade física no sentido de mover o corpo. Da forma que te agrada. Não tem que ser ir fazer musculação se você odeia musculação. Pôr o corpo em movimento. Olhar fatores como a qualidade do sono, qualidade de alimentação. Tudo isso afeta, sim, também o psicológico. E em muitos casos, como nesse mais severos em que você está numa síndrome da caverna, você não consegue sair de casa. Nesses casos, a psicoterapia é essencial. Sim. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu sempre digo para as pessoas, procurem profissionais da área da saúde. Cuidado com uma pessoa que tem lá formação em psicologia positiva. O fato da pessoa ter uma formação em psicologia positiva não lhe dá gabarito para tratar de problemas de saúde. Nem todas as pessoas com formação em psicologia positiva são psicólogos ou são profissionais da área da saúde. Cuidem-se. Sim. Sabrina. Yes. Agora, para a gente poder transitar para outras áreas do conhecimento, eu vou usar os 7 princípios Kahuna. Ai, amo. Primeiro, o que são os 7 princípios Kahuna? Ok. Bom, vou começar da onde todo mundo conhece. Tá bom. Todo mundo conhece as 4 frases. Sinto muito, me perdoe. Então, peraí. Então, Kahuna é a filosofia que dá suporte para o Ho'oponopono. Eu tô vindo de trás para frente. Porque as pessoas conhecem as 4 frases, mas muitas não sabem que pertence a essa ferramenta chamada Ho'oponopono. Né? Então, essas 4 frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, são uma ferramenta do Ho'oponopono. Sim. Que é uma técnica meditativa e também uma filosofia de vida. E o Ho'oponopono é parte de um conhecimento ancestral de uma psicofilosofia chamada filosofia Huna. Huna, tá. H-U-N-A. H-U-N-A. Tá. Então, o Ho'oponopono é parte dessa filosofia Huna, que é algo muito maior, que tem outras ferramentas, outras técnicas, outros conhecimentos e reflexões. Esse conhecimento, da onde a gente consegue traçar, né, era passado pelos Kahunas. Os Kahunas eram os xamãs das tribos do Havaí pré-colonização. Tá. Os 7 princípios Kahunas eram os 7 princípios sob os quais esses povos viviam. Esses povos das tribos do Havaí pré-colonização. Que depois que o Havaí foi colonizado e outras culturas tiveram contatos com esses povos, chamava muito a atenção que eles não adoeciam, nem da mente, nem do corpo. Morriam tudo de velhice. Tá bom. Então, o que tem de diferente nesse povo, né? Que ensinamento eles trazem? E, assim, é tanta coisa, e tanta coisa que ainda é válida hoje, e que nós precisamos muito nos dias de hoje, e é um conhecimento milenar, né? Mas os 7 princípios sob os quais eles viviam
Resumindo, nos ensinam que a nossa... Então, peraí, porque agora eu vou usar esse 7. Calma. O que que acontece? Então, você já contou que os 7 princípios Kahuna, eles são uma filosofia dos Kahuna, que tá dentro da filosofia Huna, que é a base do conhecimento do Ho'oponopono, que é a estrutura do conhecimento do Ho'oponopono. Isso. Eu vou falar para você os 7 princípios do Kahuna em forma de pergunta. Ah, tá bom. Porque, na verdade, eu não vou falar, eu vou te perguntar o princípio. E você vai defender a sua tese a partir deles, combinado? Tá bom. Não sei se você já teve a oportunidade de pensar dessa forma. Aí, vamos lá. Ikki. Suei. O mundo é o que você pensa que ele é, Sabrina? É. Por quê? Porque o mundo, Rodrigo, como você o vive, é o mundo como você o interpreta. A partir dos seus filtros, das suas crenças, das suas vivências. Então, nós podemos passar por experiências semelhantes, mas eu vou vivenciar de uma forma e você da outra. De acordo com como nós interpretamos aquela experiência. E como eu interpreto? Com a minha mente, com os meus pensamentos. Então, que história eu estou contando para mim sobre o que acontece comigo? Perfeito. Segundo princípio, Kala. Realmente não há limites? Não há limites. Não há limites. Já dizia o Walt Disney, if you can dream, you can make it. Se você pode sonhar, você pode realizar. Mas o que nos dizia esse princípio Kahuna é que as limitações vêm das nossas crenças. Uhum. Né? Então, se algo faz parte da sua realidade, se você tem um sonho, um desejo, provavelmente aquilo te pertence. E o que pode te impedir de realizá-lo são os seus próprios medos, as suas próprias crenças limitantes. Então, nesse sentido de que nós mesmos nos limitamos. Dentro desse princípio, há também outra interpretação de que os limites no sentido de separação física, nós criamos. Uhum. Porque é muito forte no conhecimento Kahuna que nós somos todos conectados. Somos todos um. Uhum. Então, separações como religiões, partidos políticos, mesmo separações geográficas, nós criamos. Mas nós existimos antes disso. Então, na verdade, não há essas limitações. Estamos totalmente conectados. Máquia ou maquia? Máquia. Máquia. A energia flui para onde a atenção vai? É minha favorita. É sua favorita? É. Ai, talvez o Aloha, mas acho que esse. Se prepare para o Aloha. Porque é muito verdade isso. Pensa num dia em que você passou o dia focado em um projeto com o qual você está empolgado. E você passou o dia elaborando isso. Como você termina aquele dia? Feliz. Feliz, né? Com uma sensação de vitalidade. Agora, pense em um dia que você dedicou o dia todo a ler notícias tristes, ou passou o dia todo focado em coisas que não te fazem bem, ou fazendo algo que você tem que fazer, mas não gosta. Como você acabou aquele dia? Em murchamento. O que mudou de um dia para o outro? Onde eu foquei minha energia. Onde estava a sua atenção? Ok. Eu vou elaborar essa questão com você no Aloha. Manauá. O momento de poder é agora? É o único que existe, né? O único momento que é real é o agora. Do passado, claro, ficam os aprendizados, as memórias. Para o futuro, nós nos planejamos, nos estruturamos, mas o único momento que é real é o agora. O meu momento de ação e de poder é o agora. Aloha. Amar é compartilhar? Amar é compartilhar. O Aloha é muito... é um conhecimento muito extenso dentro da filosofia Huna. Você pode se aprofundar só no Aloha, dar uma aula de 1h30. Tá. A professora calcula tudo em tempo de aula, né? Então, mas o que nos ensina esse princípio do Aloha? Que, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, de trocar conhecimento, compartilhar com quem assiste esse conhecimento, é um ato de amor.
que quando eu separo, julgo, discrimino, isso me afasta do amor. Porque o amar é estar junto, o amar é compartilhar. E para eles isso é muito profundo. Quando eles se cumprimentam, o aloha também é uma saudação, né? Isso quer dizer que eu enxergo o divino em você. E é a mesma resposta. Então, quer dizer que você olha para mim com amor e eu olho para você com amor. Não o amor que eu tenho pelo meu marido, esse amor que é incondicional, que é da fonte. E que me permite compartilhar com você em vez de julgar você e me separar de você. Mana, todo poder vem de dentro? Vem. Todo. Eu, como psicóloga, por exemplo, com as minhas pacientes, falo no feminino porque coincidi que eu só tenho pacientes mulheres. Então, qual o meu trabalho enquanto psicoterapeuta? Caminhar ao lado. Eu não tiro nada de dentro de ninguém. Eu vou caminhar ao lado da minha paciente naquele processo que é dela. De reencontro, de autoconhecimento, de autodescoberta, de descobrir o seu poder, de conhecer o que já está dentro dela. Não sou eu que trago. Então, o poder, a descoberta, o caminho, as respostas estão dentro de cada um de nós. 7º princípio. A eficácia é a medida da verdade? Esse aí é mais difícil de entender, né? Ontem eu fui dar uma estudada. Esse é mais difícil de entender, mas quando você entende, ele faz muito sentido. Sabe quando você decide fazer alguma coisa? Então, por exemplo, você decidiu fazer o Sobre Nós. E tudo flui. Deu certo o estúdio, deu certo a equipe, deu certo com os convidados, tudo fluiu. É isso que eles chamam de eficácia. Quando esse caminho flui, é um sinal de que aquele caminho é sua verdade. Faz parte da sua verdade. Oposto, quando não flui, quando não anda, talvez aquele caminho não seja a sua verdade. E vem muito, isso me traz à mente o que você trouxe da referência interna e a referência externa, né? Às vezes eu faço as minhas escolhas baseada numa referência externa. Tal coisa tá dando tão certo pro fulano, vou fazer também. Aí para mim não dá certo, porque não é a minha verdade. Minha verdade era outra. Então o que esse princípio traz é isso, observa a eficácia e observa se aquilo é a sua verdade. Outra reflexão dentro desse mesmo princípio do Pono é que sempre há outra maneira de fazer a mesma coisa. É trabalhar a flexibilidade. Se não deu certo por aqui, será que eu já tentei por aqui? Pono. Gosto muito disso. Tipo assim, pode não ter dado certo, mas você tem que ter a flexibilidade de tentar essa outra coisa através de outra medida. Exatamente. O Pono significa estar certo, estar correto. Então, eles usam muito esse termo no sentido, por exemplo, se eu falo, eu estou Pono com o Rodrigo. Quer dizer que entre nós está tudo bem, está sem atritos, está tudo limpinho, essa relação está toda correta, vamos dizer, né? E que é o mesmo pono da palavra Ho'oponopono. Ho quer dizer fazer. Pono. E quando uma palavra vem duplicada, pono, quer dizer, ela tá potencializada, certo? Muito certo, né? Tá. Então, o Ho'oponopono é fazer certo. Por isso que muitas vezes é traduzido como corrigir um erro, né? Porque é tornar algo certo no sentido de estar alinhado com o seu caminho, não de certo e errado. Ficou claro? Ficou. Eu, nesse exato instante, eu quero deixar todo mundo com água na boca. Porque daqui a pouco a Direquete fala assim pra mim, acabou o seu tempo. Mas eu queria, antes da gente fazer o nosso jogo do emaranhado, laços... Adoro. E sobre nós, eu queria trazer essa reflexão sobre o Ho'oponopono e esses 7 princípios Kahuna e o eu sinto muito, sou grato, te amo e me perdoe, que eu acho que ele, independente de qualquer crença, ele traz um senso de autoconsciência, né? De locus interno, agora fazendo de locus interno diante de todas, né? Porque eu te amo, eu sou grato, me perdoe, eu te amo, sou eu que estou fazendo todo esse movimento, pensando nesse poder que é meu, e que ele é muito mais um processo de consciência para realizar do que algo pensado como um mentalismo ou como The Secret. Sim,
Sim, não, né? Não tem nada de The Secret. Né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? E aí, ó, já ia esquecer. E aí, no caso específico, vocês podem ler o livro de Sabrina Müller. Eu já Obrigada, tinha esquecido, Rodrigo. eu estava quase esquecendo. E aí, gol! Henrico, pra vocês. Henrico. Essa é pra você, Henrico. Gol! Vocês podem achar esse livro, e-books, esse tem que ser comprado, e tem os e-books gratuitos da Sabrina no site www.sabrinamiller.com.br. Não, .com. .com. Então, www.sabrinamiller.com. Vocês podem adquirir o livro Ho'oponopono, conheça, entenda, pratique, e também baixar os... Tem 4 e-books. 4 e-books. Sim, Por sim. falta de um, tem 4. Sassá, vamos lá então. Lembrando que eu vou dizer palavras para você e você vai encaixar essas palavras em emaranhado, que é uma coisa complexa, gosmenta, problemática, Uhum. mas sem juízo de valor, porque tem coisas que são assim mesmo, Tá. né? Laços, que é uma coisa que é bonita, mas ela pode ser frágil, porque se eu puxar ali, desmonta o laço. E sobre nós, que tem laço, tem nó, tem emaranhado, tem humanidade, tem vulnerabilidade, tem tudo mais. Bora. Ok. Saúde mental. Eu vou colocar saúde mental no sobre nós, mas tem emaranhado aí. Sim. Por quê? Me preocupa muito quando um termo vira modinha. Perfeito. Né? Então, agora todo mundo é especialista em saúde mental, todo mundo fala de saúde mental, como se isso já não existisse. Há quantos anos já se estuda saúde mental? Psiquiatria, psicologia, neurologia, ciências que existem há muito tempo. Uhum. Felizmente, agora parece que vem à luz a importância da saúde mental. Mas não é algo novo. E a gente tem que ter muito cuidado quem realmente é especialista em saúde mental. Quais são os caminhos para se tratar, de fato, a saúde mental? Então, por um lado, o quanto é importante que isso veio à luz e que agora se entende a importância da saúde mental. A pandemia colaborou para isso, principalmente para as organizações entenderem a importância da saúde mental dos seus colaboradores. Desmistificou muito, a gente tem tido muita procura na psicologia, mais do que tinha antes. Mas eu acho que, por ter virado um termo da moda, tá um pouco emaranhado. Eu quero fazer um enorme parênteses nessa sua fala. Muitos profissionais que trabalham hoje na área de desenvolvimento humano, junto de RH, eles podem, no máximo, e se eu estiver errado, você me corrija, podem chegar no máximo até a ações que evitem o murchamento ou o language. Né? Porque ali é um estado onde ainda não virou uma patologia, ainda não virou doença, mas é um lugar desse murchamento, desse definhamento que ainda fica nesse estado obnubilado. E que é importante também. E também na prevenção, né? Porque exatamente você previne a pessoa chegar nesse estágio de murchamento. Passou do murchamento e já vai... Vamos lembrar dessa linha do tempo que a Sabrina montou pra gente lá atrás. Você já começa a interferir na área da saúde. E aí, quem tem que lidar com isso são profissionais da área da saúde. Eu sou uma pessoa que eu evito falar burnout, eu evito falar depressão, eu evito falar ansiedade, porque são termos que estão muito mais voltados para a área da saúde e é um lugar onde eu não tenho permissão. E entendendo também, Rô, que a psicoterapia também não é só para isso, né? Pessoas procuram psicoterapia por querer maior autoconhecimento, para transição de carreira, não somente quando há adoecimento. Você pode, né? Inclusive, vai fazer terapia antes de precisar, gente. É muito mais legal. Certeza. É muito mais legal, muito mais legal. Com certeza. Mas a gente vê hoje o uso do termo especialista, né? Então, especialista em saúde mental. Especialista é quem tem uma pós-graduação lato sensu, né? Então, é muito importante tomar alguns cuidados que são éticos, na verdade. É disso que a gente tá falando. Se, na verdade, é um profissional da saúde que fez uma graduação em saúde, né?
e que nem todo profissional da área... Um enfermeiro, talvez ele não tenha habilidade, que é um profissional da área da saúde, talvez Sim. ele não tenha habilidades ou a autoridade para falar sobre saúde mental. Então, eu sou, por ser psicóloga, uma profissional da saúde mental, Isso. que é uma das profissões inseridas na saúde mental. Eu sou especialista em psicologia positiva e em neurociência. Isso. É outra coisa. Outra coisa. Né? Vamos lá. Maturidade. Emaranhado. Eu adorei a cara. Emaranhado, emaranhado. Ela fez um emaranhado. Por que o emaranhado, Sabrina? Eu acho que tem tantas coisas que envolvem a maturidade, né? A gente tem a maturidade que vem com a idade, claro, mas tem a maturidade mental, que é diferente da maturidade emocional, que é diferente da maturidade espiritual, né? Então, de que maturidade a gente fala? Como é que eu meço a maturidade? Qual que é o padrão de comparação para se definir se você é maduro ou não? Eu acho que é bem emaranhado. Gostei para onde você foi. Saúde organizacional. Porque você tem o programa Some, que eu acho lindo, assim como eu acho lindo o programa Fé. Eu acho lindo o programa Ama, que a gente não falou sobre ele. Então, agora falando Ama, que é... Acolhimento materno através do Ho'oponopono. Procurem, é lindo. Você que é mãe, procure. Gratuito. Procurem, é lindo. Você que é mãe, que tá pesado, procure o Ama. Tem o SOME, que é... Saúde organizacional, mental e emocional. Incrível, que são para as organizações. E é por isso que eu queria que você falasse sobre saúde organizacional. Talaço. Talaço. É. Talaço. Estalaço, mas é sobre nós. Isso, perfeito, perfeito. Nota 10. Né? Então, é muito importante. Eu vejo o quanto progredimos, tá? Quando eu comecei a tentar levar a meditação para as organizações, ainda havia muita resistência. Uhum. Que hoje já não há tanta, hoje há uma abertura. Então, a gente vê esse caminho se abrindo. Organizações entendendo a importância de um programa de felicidade, ou buscando entender propósito organizacional, né? Investindo na saúde mental dos facilitadores de verdade, né? Que não é só fazer oba-oba, mas o quanto isso ainda está um pouco frágil, o quanto ainda há confusão de uma intervenção vale mais que uma mudança de cultura, né? Então, é algo que é muito profundo. Mesmo que eu traga o SOME, é um projeto de bem-estar nas organizações adaptado à necessidade de cada organização, muitas vezes, por eu ter essa especialização, a formação como professora de meditação e mindfulness acaba sendo para o lado da meditação, isso ajuda num quesito. Melhorar a atenção plena, a regulação emocional, mas não resolve a saúde organizacional como um todo, porque isso é um trabalho de cultura organizacional mesmo. Sá, aloha. Aloha. E pono, tá tudo pono. Tá tudo pono entre nós. Pono, amei. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo apoio, por tudo. Tá bom? Quero agradecer. Tô acompanhando Sobre Nós desde o começo, você sabe. Aquele vídeo de abertura, eu sou apaixonada, acho lindo. As conversas têm sido todas muito relevantes. Você tá de parabéns e para mim é uma alegria e uma honra estar aqui entre os seus convidados, de verdade. Obrigado. Gratidão imensa. Eu que agradeço. E para você que tá aí, fique ligado em todos os episódios que a gente já falou, nos próximos que virão. E eu deixo para você alguns pensamentos. O primeiro, aloha. O segundo, sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. Até o próximo episódio do Sobre Nós, que se preocupa sempre em oferecer para você um mundo com mais bem-estar e felicidade.